Bom dia para todos. Esse é a segunda edição do Mind Blowing da The Click, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre front-end. E em conversas com algumas pessoas aqui da empresa, eu elenquei alguns valores e algumas preocupações que nós queremos aplicar aqui no front-end da The Click. E aqui a gente considera que todo desenvolvedor front-end bem-sucedido deve seguir. Bom, a primeira pergunta que eu me fiz tentando bolar essa apresentação foi qual que seria uma definição correta para front-end, para desenvolvimento front-end. E é meio difícil você pensar isso, que é algo bem genérico, né? Então, o que eu pensei primeiramente e o que eu consegui abstrair de algumas leituras, de alguns artigos, foi essa definição aqui, que o front-end é a parte de uma aplicação que interage com o usuário. Isso pode ser feito com animações, com imagens, e envolve arquitetura de informação e a lógica de programação que a gente faz para se comunicar com o back-end. O back-end que acessa o banco, que traz os dados que a gente precisa, né? Eu gosto sempre de lembrar do front-end, uma analogia que o Thiago fez numa apresentação que ele fez aqui sobre os axiomas de UX, né? Que você tem, o back-end ele tem todo o acesso aos dados da aplicação, tem toda a complexidade, mas o front-end ele abstrai aquilo de uma forma simples para o usuário. Então é uma interface mais simples possível para o usuário acessar todo o poder do back-end. Esse é o front-end da aplicação. Uma analogia legal é o carro, né? Toda a mecânica, o motor, as partes que estão ali por baixo do chassi do carro, a gente pode falar que é o back-end mesmo. Agora, aquilo que o motorista, que no caso é o usuário, acessa, o volante, o câmbio, os dados do painel, o banco que ele senta, até o rádio, para ter um pouco mais de conforto, a gente pode falar que é uma analogia legal para o front-end de uma aplicação. Bom, então quais seriam os valores que um desenvolvedor front-end deveria seguir? É algo até que é difícil falar, que é meio pessoal, mas a gente tentou, eu coloquei poucos itens aqui para a gente discutir. O primeiro valor que eu pensei foi colaboração. É um valor meio genérico que pode ser aplicado não só para o dev front-end, mas como desenvolvedor em geral, né? Muitas vezes você no seu dia a dia você desenvolve uma solução legal para um problema comum que os outros têm, ou às vezes você tem um problema comum que outras pessoas já resolveram e você não fala com ninguém, não expressa isso, você não pensa mesmo em colaborar com as outras pessoas ou de receber colaboração. Então esse é um valor que você, como desenvolvedor front-end, como você desenvolvedor mobile ou back-end, também deve ter, e é uma obrigação, eu acho isso. A gente ser colaborativo, a gente está sempre disposto a ajudar quem precisa e receber ajuda também, certo? Simplicidade, isso eu volto naquilo que o Thiago falou na apresentação dele. A gente pegar todo aquele poder que tem no back-end e mostrar de uma forma simples para o usuário poder navegar, mas a simplicidade ela vai além da aplicação em si. Simplicidade no código que você faz, simplicidade na maneira que você trabalha. A gente tem que entender que muitas vezes menos é mais. Às vezes a gente tem que se preocupar mais do que a gente coloca numa aplicação com o que a gente tira. E quando você vai comprar um produto, às vezes você tem, sei lá, 2 máquinas de lavar, o Beck gosta muito de usar esse exemplo, né? 2 máquinas de lavar com o mesmo preço. E se você tem uma que tem uma função dry wash, você vai escolher ela, sem você nem saber o que ela faz. Então, para a gente conseguir vender uma aplicação com simplicidade, a gente tem que fazer poucas coisas, mas bem feitas. E isso é um valor que eu acredito que o desenvolvedor front-end tem que saber fazer. Saber, às vezes, entregar uma aplicação com pouca coisa, mas essas poucas coisas atendendo a necessidade do usuário e sendo bem feitas. Conhecimento das mecânicas de apresentação. Aqui, por exemplo, em desenvolvimento web, existe muito desenvolvedor que não sabe definir o que é o DOM, por exemplo. Não sabe como funciona as mecânicas de renderização de um browser. Se você é um desenvolvedor mobile, você não sabe como, às vezes, as mecânicas de apresentação do Android, do iOS ou do Windows Phone, que seja, ou até para uma aplicação desktop. Eu acho que é de suma importância a gente saber disso, porque eu sabendo como funciona o browser, eu vou saber, por exemplo, que, com exceção das requisições Ajax, todo o resto que o browser faz é numa thread única. Então eu vou saber como organizar minha aplicação, eu vou saber por que eu estou colocando meu script no final da página, eu vou saber que ele não executa o script ao mesmo tempo que ele aplica o estilo na página. E isso te dá uma base de ferramentas que você vai poder saber trabalhar e como organizar a sua aplicação.
Então isso eu acho um valor muito importante da gente como desenvolvedor front-end saber ter isso como base, né? Tendo os valores colocados na mesa, quais seriam as preocupações então? Quando a gente pensa em preocupação, o que vem na cabeça é isso aqui. Todas essas ferramentas que a gente tem que, as ferramentas que a gente tem que usar, os frameworks, as bibliotecas, tudo que a gente tem que aprender, que é muita coisa. A gente que trabalha com front-end, a gente sabe que é muita coisa mesmo. Mas como eu disse, eu não quero falar de nada muito técnico aqui hoje. Isso aqui são só ferramentas para atender as preocupações. Que a primeira preocupação seria a performance. A performance está ligada com o que eu acabei de falar, entender as mecânicas do web também. Porque um segundo, quando o usuário está navegando pela aplicação, faz muita diferença. Esse um segundo faz o usuário deixar de usar o que você fez para usar do concorrente. Então é muito importante você usar essas ferramentas aqui, mas com o objetivo principal de trazer a performance para os usuários, ele ser rápido no que ele for fazer, ser ágil. Isso é performance. A segunda preocupação é com os testes. Eu acho que a gente ainda peca muito nisso. Eu falo isso por mim, começando por mim. No front-end a gente não aplica teste. E testar nossa aplicação é garantir que ela lá na frente não vai ter um resultado inesperado. E nisso a gente pode colocar os vários tipos de testes que existem. Desde o teste unitário, você pegar cada módulo da sua aplicação e testar ele de forma modular. Você pegar o teste de end-to-end, começar a aplicação lá do início e até o final. Teste de usabilidade. Então, é de suma importância a gente ter essa preocupação desde o começo da aplicação, desde o começo do desenvolvimento de um software, do front-end dele. A gente saber testar, a gente saber por que testar, qual a importância disso, tá certo? Segurança. Hoje de manhã eu estava discutindo com o Carlos e com o Bruno muito sobre segurança, porque, por exemplo, a gente não se preocupa como que a gente faz o login numa aplicação, a gente não se preocupa o que pode ser roubado da nossa aplicação. No front-end, isso não é algo cultural ainda, ele não tem muita essa preocupação com segurança mesmo, né? Como que pode ser acessado, como que ela pode ser hackeada. Então, é uma preocupação que a gente também tem que aprender a ter. Quais são as melhores práticas de segurança da nossa aplicação, que a gente pode colocar no front-end da nossa aplicação? Mockup e prototipagem. Esse item eu coloquei depois de uma conversa que eu tive com o Juliano. A gente tem tido uma dependência muito grande do modelo da aplicação. Muitas vezes o desenvolvedor front-end ele trava por não saber como que é a API, como que é o modelo que eu vou ter que mandar de JSON, como é que eu vou receber. Isso a gente pode resolver com um simples mockup. Por que a gente tem essa dificuldade, essa limitação? Por que a gente não consegue só saber da regra de negócio e já gerar um mockup antes do serviço estar feito para a gente seguir no desenvolvimento, entendeu? E eu coloquei a prototipagem junto, porque isso é uma forma de... Fora mockup de API, prototipagem também de tela, sabe? Muitas vezes a gente começa a desenvolver uma tela, a gente segue no desenvolvimento dessa tela e só lá no final a gente percebe que não era aquilo que o usuário precisava ou não era tecnicamente viável. Se a gente conseguir ter essa prática de sempre fazer os protótipos e mockup também de serviço, a gente pode pegar esses problemas muito mais cedo. E acessibilidade é um item que é bem polêmico, porque muito desenvolvedor ainda não dá devida importância para isso. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem, pode ser uma pessoa não muito próxima de vocês, mas todos conhecem pelo menos uma pessoa que tem algum tipo de limitação motora, visual. Às vezes a pessoa não precisa nem ter algum tipo de deficiência, mas os mais velhos, sabe? Quando você passa dos seus 50, 60 anos, você começa a ter essas limitações. E tem muita pesquisa que fala que mais de 10% dos acessos das aplicações web e mobile são de pessoas com algum tipo de acessibilidade. A gente só começa a dar valor a isso quando a gente sente isso na pele. Então, é importante a gente começar a se preocupar com isso. E a acessibilidade vai muito além de você ter aquela opção de aumentar ou diminuir a fonte, de você ter as tabs organizadas na ordem certa para quem tem problema de não consegue mexer com o mouse, por exemplo. A acessibilidade também tem a ver com os diferentes tipos de acesso que a pessoa pode fazer de browser diferente, do celular, de um tablet. A acessibilidade é perfeitamente isso, é você tornar a sua aplicação acessível de qualquer meio que seja, por qualquer limitação que a pessoa possa ter. Então acho que isso é muito importante também, a gente ter essa preocupação.
Tendo todos esses valores e essas preocupações colocados, qual que é o resultado após colocar isso tudo em prática? No dia que a gente conseguir colocar isso aqui tudo em prática, o que a gente vai conseguir? Essa cena aqui. O usuário feliz de estar usando a nossa aplicação, ele conseguir chegar no objetivo que ele queria, ele... É o lema da Declick, é os valores da Declick, né? O usuário usar a aplicação porque ele gosta e porque faz tudo aquilo que ele precisa da melhor maneira possível. Então, esse é o principal objetivo. E isso é o que eu acho que é uma das características do X mesmo, né? Você se focar sempre na experiência do usuário e ele conseguir tudo que ele quiser fazer com a aplicação, tudo que ele precisa, na verdade, da melhor maneira possível. Bom, as perguntas que eu deixo para vocês são essas. Quais são os valores ou preocupações que a gente não tem atendido? E, tendo isso em mente, o que a gente deve mudar para que a gente consiga atendê-los? Alguém quer falar alguma coisa? Para mim deixa bem claro hoje, até hoje de manhã que a gente estava conversando, que segurança é um dos pontos que a gente mais peca. A gente não tem um conhecimento amplo, por exemplo, de segurança no front. Hoje, por exemplo, a gente teve que verificar Facebook, Gmail, como eles faziam e ainda não chegamos num consenso, vamos fazer desse jeito. Tá muito desconhecido esse mundo ainda. Você acha que é só segurança que a gente não atende? Não é só. Mais coisa. Segurança É um ponto principal. Algumas mais, algumas menos. Por exemplo, acessibilidade 100%, mas eu acho que a gente pega em todos os pontos, cara. Acessibilidade é um ponto legal porque a gente não dá muito valor. Por que a gente não dá valor à acessibilidade? Mas talvez pelo projeto, né? Talvez pelo público que a gente está ali. Mas você acha que não são todos os projetos que precisam ter preocupação com a acessibilidade? O SESC, por exemplo? Todos precisam ter. Acho que todos têm que ter também. A gente nunca sabe, né? Quem vai Não pode escolher as É pessoas. complicado você exigir isso, porque a acessibilidade ela não vem de graça. Sim. Beleza, não vem de graça, mas Ela não vem de graça. É, Então, ela tem que talvez ser, o cliente talvez tem que... tem que ter eu acredito que o seu cliente tem que ter noção disso. Talvez você saber vender e pontuar ele em relação a isso quando ele está começando um projeto. Olha, você trouxe o projeto aqui, você está pensando em acessibilidade, você tem funcionários que vão usar isso que tem problema de visão, esse tipo de coisa. Você pode vender isso para ele, mas você não pode obrigar o cara a ter. É complicado. Você acha que não deve ser, então, um pré-requisito de todas as nossas aplicações? Você acha que o usuário tem que pedir? Depende do contexto. Eu concordo com isso. Talvez se for numa aplicação pública, aí a gente pode pensar mais. Agora uma coisa mais focada em cliente, que quer um projeto privado, aí acho que não sei, cara. tem que ver a necessidade do cliente. A gente não pergunta pros clientes. Concordo que Então, aí talvez o nosso papel seja problema é não perguntar e vender perguntar. isso. Mas eu acho que maior todas parte tem dos que ter, browsers cara. hoje também tem. Só que a gente não tem que cobrar por isso, Não. entendeu? Se a aplicação eu não acho que tem, todos, você não a pode aplicação excluir não tem, ninguém, o cara. cara precisa de um comando de voz, por exemplo, ou Mas, por exemplo, se você estivesse fazendo ou uma o sistema aplicação, operacional, o browser muitas vezes dá esse suporte de acessibilidade, mas aí vai, a sua aplicação necessita? Se não necessita, não põe, mas se necessita, você coloca. Se você não colocar, o browser e o sistema operacional do cara atende também a necessidade. Então, mas aqui a gente Já atende quando você prepara a sua aplicação. Sim, né? mas se for um Já pra computador de isso, uma cara. pessoa que tem essa necessidade, ela tem essa deficiência, você pode ter certeza que o computador dela vai ter, porque senão ela não vai dar Independente da forma que você... Mas a independente aplicação tem que dar um suporte tem básico, que dar. mas quando a gente começa a entender um pouco mais de Se a sua aplicação acessibilidade, se a gente necessita- coloca simplesmente uma descrição na imagem, que toda linguagem tem praticamente, quando você tem uma linguagem na web, quando a gente tem uma linguagem no mobile, se o cara tem uma aplicação que lê aquilo porque a pessoa é deficiente visual, aquela descrição já ajuda, entendeu? É uma coisa simples que não vai agregar nada de dificuldade a nível de desenvolvimento, que pode agregar na nossa aplicação porque ela é acessível para aquela pessoa. A questão da imagem eu acho que é até padrão, porque em termos de SEO, entendeu? Se você definir uma descrição, um título da imagem, isso ajuda nos mecanismos de pesquisa. Mas às vezes... Agora a questão de acessibilidade, só rapidinho. Às vezes você enfia muita coisa ali, um JavaScript para fazer uma lupa, alguma coisa, você vai trabalhar na performance de uma coisa que não necessita. Se for um requisito do projeto, aí eu acho que tem que ser, entendeu? Agora, se não for requisito, aí fazer todas essas tarefas de padronização da HTML, eu acho que seria padrão, entendeu? sempre vai depender do contexto, mas é que o Matias está falando, por exemplo, que a gente foi no Front em Sampa, teve a demonstração de acessibilidade da W3C lá, porque o cara dependia da semântica da markup, por exemplo. Então, conforme você escrevia sua markup, era mais fácil do interpretador de áudio ler
para um deficiente visual. Lógico. Então dependia da sua semântica. Outro problema é utilizar código ASCII quando você está tendo problema de encode. Aí você vai lá e coloca um código ASCII para aparecer uma letra com acento e isso fica bugadaço no leitor de tela. Cores também. Geralmente a gente pensa acessibilidade, a gente vê o que eu ia falar. A gente pensa Tem que ver o contraste. em pessoas cegas, mas tem muito a ver com design. Tipo, dá o contraste porque tem daltônico, tem gente que não enxerga tão bem, tamanho de fonte, tem várias outras questões, né? Não é só para pessoas que não conseguem ver, né? E nem ouvir, né? Eu acho que tem que estar preparado sim, cara, porque você não sabe se amanhã você vai precisar de um cara lá na sua empresa, o cara vai ser deficiente, o cara não vai conseguir atender, entendeu? Eu acho que, na minha opinião, toda aplicação deveria ter acessibilidade. Mesmo que a gente não faça, um valor acho que deveria ter. Eu acho que é mais um lance de empatia, assim. Na verdade, não é nem, a questão não está nem no código ou na maneira. Está mais em entender que isso são valores para as pessoas. Sim, na hora que você está desenvolvendo, Cultural. você pensar que você está desenvolvendo para as pessoas. Então, Acho que é o mesmo sentimento que você vai ter de estar usando alguma coisa. Você Eu quer acho que seja seguro, você quer que seja acessível. É uma coisa que a São gente valores nunca- comuns. Uma Então, coisa que a gente nunca para pra pensar que assim, a gente tá numa empresa comercial, a gente tá aqui pra ter lucro. Isso é óbvio. Só que a gente tem que pensar que a gente também tem uma responsabilidade social, sabe? A gente tem que pensar que daqui a alguns anos a gente vai estar precisando disso aí. Todo mundo vai ficar velho. Todo mundo vai ter algum tipo de dificuldade quando envelhecer, entendeu? E você tem que pensar que seus pais podem querer usar a aplicação que você fez, eles podem ter algum tipo de dificuldade. Então, até por ética, a gente tem que ter essa responsabilidade social de deixar a nossa aplicação mais acessível possível. Meu pai, cara, ele tá no Facebook. Ele não consegue ler as coisas do Facebook. Se ele exatamente. usar o Zoom no Facebook, adapta certinho. Quando fala de... Foi bom. Se a gente pode ser que a gente tenha algum cliente com requisitos, tipo, ó, eu preciso de tal coisa, mas existe um mínimo que a gente poderia se preocupar. Sim, por exemplo, colocar a descrição nas imagens. Eu acho que a fazer preocupação um do markup. cliente tem que ser tão igual à preocupação que a gente tem com as pessoas, com os usuários. A gente tem muita tendência por estar trabalhando para uma empresa, prestando serviço para outra empresa, em pensar no cliente. E às vezes a forma de trabalho, a metodologia, o processo e até na linha do código você pensa em atender todo esse entorno do cliente, da preocupação do cliente, da satisfação do cliente. Mas a satisfação do cliente não necessariamente é a satisfação do usuário. Então, o cliente não coloca no requisito lá que ele precisa de seguro, que seja seguro, que seja acessível. Mas a pessoa está esperando isso na hora de usar. Então, a gente não atinge uma expectativa de satisfação do usuário, mas atende a do cliente. Então, às vezes, é equilibrar melhor essa maneira de pensar em termos de objetivo mesmo. Né? E alguns dos outros tópicos, a gente falou de segurança e acessibilidade. Teste, tá lá. Teste é um cara que com certeza a gente vai. Teste. Teste é um que hoje Por que a gente não... muito pouco. Por que a gente não faz? novo, não é? Na parte de front-end. Pelo menos alguns. Tá evoluindo. Usa bem, olha, teste de end-to-end sempre teve, sabe? Teste funcional. O Selenium, quanto tempo existe Selenium? E Linux. Isso Excelente. é que eu acho que a gente sempre deixou isso na responsabilidade só do QA, né? Acho que a gente nunca parou para pensar que a gente front também tem a responsabilidade de deixar a aplicação testável. É que a gente sempre pensa no tempo, né, cara? A gente sempre volta pro prazo, né? Fala, putz, cara, a gente olha o QA, a gente vai tirar nosso tempo aqui e nós vamos ficar testar. Mesmo no front ou back, quando você realmente acostuma a fazer, você vê que acaba se ganhando tempo. Enquanto você não está acostumado, né? Coisas, assim, você acaba perdendo mais tempo. O custo de começar é muito grande. Acho que as pessoas têm... O lance é acostumar, né? As pessoas têm a tendência de ver o ganho a longo prazo. Todo mundo, acho que é coisa do ser humano mesmo, ver, vou ganhar agora, mas lá no futuro você está perdendo, né? O ganha perde, o perde ganha. O que barra é o começo, na verdade. O teste que barra é o começo. É muito difícil, tem que estudar muita coisa, testar ferramentas. É pesado, a gente tem que continuar, a gente já está fazendo muita coisa, tem os sistemas que estão sendo testados, tem gente estudando, todo mundo deveria estar estudando. Sim. Mas é um começo doloroso para lá no futuro colher frutos. O que eu fico pensando é que assim, projeto, geralmente a gente tem o escopo já fechado, né? Então em teoria é mais fácil de você já pensar no teste, porque você já sabe o que vai ter que ser feito. Agora eu fico pensando em produto, por exemplo, agora que, sei lá, o Homes, que toda hora você pode estar mudando o escopo ali. Não é mais difícil você ter sempre os testes, você o fato de ser mais dinâmico, mudar mais, não dificulta um pouco? Eu acho que é melhor, né? Como muda muito, às vezes a gente fica, se não tem teste, a gente vai ficar desesperado de quebrar alguma coisa no back-end. Tem que ter algo para te proteger, né? Mexeu, às vezes, cara, o Marcelo às vezes fez um refactor que mudou muito
muita coisa. Uhum. Se você tem 0 testes, cara, você tem que toda vez testar o sistema inteiro. E é nessa hora que você percebe que o teste ajuda, né? Quando você tá fazendo e não precisa utilizar, você fala, pô, tem merda, faz um tempo que eu fiz isso aqui, nunca vai ver. Quando você dá um refactoring, você vê que quebrou um monte de coisa, você fala, puta, se eu tivesse esse teste... Às vezes eu vejo algumas pessoas também, cara, eu vejo direto, o nego fica aqui até meia-noite, 1h da manhã. Cara, é pra isso que você testa. É pra não ter que ficar. Ah, deu pau lá agora, puta, não tá funcionando lá no browser tal do cara. Cara, quando você traz isso pro seu dia a dia, você vai embora pra tua casa, tranquilo, sem saber que vai explodir alguma coisa. É que os nossos sistemas que a gente faz não tem tanto impacto. Não tem impacto político, assim, que o cliente fica chateado. Mas algumas coisas, a DNE talvez não. Mas, cara, se você for fazer alguma coisa para algum sistema, para algum lugar que não pode dar pau, cara, você não vive. Juro pra você não vive. Esse negócio, não vou fazer teste, cara, esquece, você não vai viver se você não fizer. É aquele, não sei quem viu aqueles vídeos lá que estavam nas discussões de TDD, o cara lá, acho que foi o Kent Beck que ele fala, eles fazem TDD, porque ele falou, eu quero chegar em casa e dormir tranquilo. Eu sei que se eu não tiver, eu vou ficar maluco, eu vou ter que ficar, puta, vai quebrar alguma hora, sabe? Então ele falou, é um negócio pra confortar ele, pra saber que o que ele tá fazendo não tá quebrando mais nada. Legal. Tem algum outro item que vocês acham que a gente não tem atingido ainda? Você comentou, só voltando nos testes, o pessoal falou bastante do código mesmo, do código. Vou puxar para a minha área, sim. Que é o lance da usabilidade. Assim, a gente tem uma área de QA que não necessariamente, na essência, não é só o teste como ele é nas empresas de desenvolvimento de software. Eu já fiz entrevistas, já tive contato com a área de QA, que era a mesma área de UX. Era uma coisa só. E faz todo sentido se você parar para analisar. É a qualidade. Então, o que eu vejo às vezes que falta pra gente é tentar entrelaçar um pouco, eu já até comentei isso em outras reuniões, a área de X com a área de QA. Porque, na verdade, o objetivo das duas áreas é o mesmo, em comum. Mas, na verdade, o que impede é a barreira o processo está dividido entre código e design, vamos dizer assim. Eu acho que as coisas poderiam estar bem mais próximas e, às vezes, a área ser uma só. E o teste de usabilidade ser praticado pelos dois. Sim. Que é uma coisa que a gente não tem mesmo, né? Não pratica aqui. Teste de usabilidade. Porque hoje, por nosso teste, tipo, mexer uma coisa tem que retestar o sistema inteiro, não tem como os caras fazerem outra coisa, não sei. Se a gente não tem teste unitário, a gente não garante que não quebrou. Então, toda vez tem que retestar o sistema todo. Né? E QA não é só isso. Né? Exatamente. QA é garantia de qualidade, né? E todos os aspectos. Todos os aspectos. Todos os aspectos. Tá funcionando. Na verdade, é garantir essas preocupações que você colocou aí. Um outro comentário que você falou de segurança, para quem tiver, acho que recomendo todo mundo, né? Mas eu sei que não é todo mundo que vai fazer. Tem o Security Guide do Rails, cara. É muito bom para problemas de segurança de front-end. Eu lembro que, sei lá, 1 ano e meio atrás eu li. E, cara, eu hackei o Homes. Eu fiz só com o front. Eu fiz uma página que eu passei para eu saber que o back era admin do Homes. Eu passei a página pro back, só dele abrir a página eu virei admin do Homes. Só de front. Não tinha nada de back-end. Não tinha nada de banco, nada de nada. Eu passei um link para ele que quando ele abriu, eu virei o admin do Homes. Só com coisa de front. Então, e todo mundo acha que não, mas é o front não precisa de segurança. Cara, tem várias coisas que dá para você fazer. Roubando o cookie do usuário. Várias coisas, cara. O Patioli uma vez fez uma brincadeira lá também que a gente foi aprofundando. Quando o cara abriu o preview de um documento, eu deslogava ele do Homes. Então não tinha como você ver aquele documento. Também só coisa de front. Então, tipo, foi vários bugs que a gente pegou faz tempo isso, né? Porque a gente viu esses documentos faz tempo, mas são várias coisinhas bem preocupantes. Né? Então, segurança é um negócio que assusta, cara. Quando a gente para pra pensar nas brechas que a gente pode estar deixando. Mais algum outro item? Cara, a parte de mockups lá que você falou, da dependência. Certo. Eu sinto isso também, que às vezes tem dependência forte num projeto que o back-end não é nosso, o back-end é com um cliente e a gente sente essa dependência. Tipo, se o serviço do cara não funciona lá, eu paro. Sim. Eu não desenvolvo.
Então, não sei, cara. Mas eu acho que nesse caso, cara, é preciso saber muito bem a regra de negócio, né? Pra você mocar as coisas. É difícil mocar, não Eu entender. Pior que não, Então, minha opinião é que você precisa saber da regra de negócio pra saber do negócio. Tá, e se souber, como que faz? Como que seria beleza, isso? aí. Esse projeto, regra de negócio, a gente pode ter. O Angular tem coisa pronta para mockup. Mas dá pra virar chave fácil com um serviço normal? Sim, eu usava uma biblioteca simples do jQuery que chamava... Aí mudar, faturar. Normal. Não, se não tiver igual, cara... Eu usava uma biblioteca simples de jQuery que chamava jQuery mockjax, que eu configuro lá as URLs e o que aquela URL vai retornar. Então quando alguém chama aquela URL, já pega o retorno que eu configurei ali. Então eu tinha um arquivo que tinha todos os mocks que eu queria. Entendeu? Aí se eu quisesse desabilitar era só tirar aquele arquivo, não importar ele mais. Esse é um jeito. Outra coisa, cara, que é muito simples, é você criar um arquivo JSON estático. Com os dados lá, você faz uma janela, depois você pode fazer get, mas você substitui tudo por post ou qualquer coisa para get. Outra coisa que a gente já fez em mais de um projeto é um servidor em Node de mock. Então a gente faz um servidorzinho em Node que responde os JSON estático. E quando não tem o back-end, a gente aponta para ele. Isso pode ser para edição, para tudo. A gente fazia até com. Eu não vou falar no projeto. A gente fazia até filtro. Tipo, o cara fez um search, eu tinha um JSON gigante. Aí nesse servidorzinho de Node, eu recebia lá o filtro do cara, eu filtrava o JSON fixo para trazer só menos coisas e devolvia pronto. Tudo com JSON, banco de dados, entre aspas, era um JSON fixo. Eu só acho que o único empecilho que eu vejo mesmo é você tem que estar ciente de como vai ser o back-end. Então, mas pelo menos essa questão você passa e vai ter que refatorar um pouquinho, mas você não trava. Então, beleza. Mas às vezes você tem que refatorar muito. Esse é o ponto. Se tiver como comunicação... exato. A comunicação tem que ser muito. Mas eu acho que não há necessidade... de a comunicação direito com o cara. Eu acho que não há necessidade de você saber exatamente o que o back-end e o que o serviço vai trazer. Você tem que saber a regra de negócio. Eu tenho um cadastro de usuário, então você vai ter nome, eu não tenho que saber o nome de todos os campos, por exemplo, específico. Isso é algo que você muda, você tem que ser fácil de mudar. Você tem que deixar talvez. Nesse último projeto que eu estava com o Clayton, era acordado, né? Tipo, a gente vai fazer essa tela, são essas chamadas e esses são os retornos. Aí o cara ia lá e fazia o retorno do jeito que tinha sido acordado. Às vezes mudava, o cara ia lá e mudava, a gente tinha que refatorar. Mas era acordado antes. Mas como é acordado depois, muda pouco também. Muda uma coisinha ou outra. É que eu sinto que às vezes a gente desenvolve a base do serviço mesmo. A gente vai desenvolvendo e já executando o serviço, entendeu? É tipo, demorou o serviço, sei lá, pega um serviço que demora 1 minuto para trazer. Tá errado o serviço, eu sei, mas o cara fica lá desenvolvendo cada teste 1 minuto. Cada teste 1 minuto. Isso é foda, entendeu? Então, isso que eu vejo realmente a dependência. Se o serviço do cara já está até feito, o problema é sua performance, é muito fácil de mocar. Sim. Isso, e com o tempo você vai pegando um feeling de como você vai montando, como que vai ser o serviço. No começo, não é muito escrever, porque assim, na hora que eu vou fazer um teste no back-end, eu tenho também que salvar algumas coisas para que aquilo apareça para mim, principalmente lá no banco e tudo mais. Se eu tiver que escrever tudo, no padrão, igual a gente faz, set, não sei o que, salva entidade e tal, cara, eu não escrevo teste, é muito verboso, muito chato. Eu fico imaginando. Dá pra escrever esses JSON? Dá. Mas não é muito verboso, cara. Eu gosto de muito arquivo. Tem hora que... Porque, cara, escrever JSON é um cu, hein? A não ser que tenha um editor bom aí, mas, cara, eu sempre... Nossa, cara, fica gigante. Tem hora que tipo, deve ter 3 dependências, 3 entidades diferentes. Cara, se o problema for escrever JSON, abre lá o editor de cofre, escreve em cofre e converte para o script. Muito mais fácil. Não, não, você só sublime no dia a dia. Isso consome um tempo pra você tem, porque assim, se você tiver que escrever, imagina que você vai dar um sistema, tem 5 CRUD, editar, salvar, deletar, cada CRUD tem 3, 4 campos, alguma lista ali, cara, é JSON que você tem que ficar escrevendo toda hora. É um negócio que vai te atrapalhar ou vai te ajudar. É rápido pra você escrever isso, não é rápido pra você escrever. O negócio tem que vai te ajudar. Mas eu ainda acho que é melhor do que você esperar o serviço estar pronto, né, cara? Não, eu sei que é. Eu tô falando pra você, o que eu quero chegar assim, talvez você possa melhorar. Né? Talvez você vai, mas não, só vou escrever JSON aqui e acabou, beleza, mas você demora 3, 4 horas no seu vídeo escrevendo JSON. Mas se você criar só o objeto no console mesmo e dar um string faz? Sim, geralmente eu faço isso. Mas geralmente eu escrevo o objeto.
mas no caso do projeto que o Cleiton tinha falado, o que geralmente a gente fazia, a gente consumia o serviço do cara, tipo, ao invés da gente fazer vários testes, tipo, demorou 1 minuto, demorou outro minuto. Não, a gente faz uma vez só. A gente consome o serviço dele e retornou um JSON. A gente já copia aquilo ali e cola, cria um arquivo JSON e cola o que ele mandou. Aí você já sabe que vai retornar sempre aquilo. Não, isso então é não legal, precisa ficar escrevendo assim, na mão. Você fala JSON, aí um cara lá começa a escrever JSON, entendeu? Eu lembro que o William tinha feito um negócio que fazia chamada no back-end, já guardava um JSON e daí pra frente você trabalhava com JSON, entendeu? E isso são coisas que é legal você ir atrás, entender como funciona. Qual que é o melhor jeito de eu fazer o JSON? Vou passar pro cara, vou criar um padrão, talvez, de criar uma ferramenta, alguém acha ferramenta, porque senão você, eu faço desse jeito, o fulano não vai de outro jeito, o outro faz de outro jeito. Cara, aí cada um tem uma performance sua, né? É legal você compartilhar com os outros também. Não é só, a prática é escrever um JSON, para mockup, beleza. O cara entra amanhã e fica se fudendo lá o dia inteiro. O mockup é para facilitar, não é para atrapalhar também. Legal, então. Acho que vai agilizar, né? O mockup já vai ajudar pra caramba. A gente chega à conclusão, a gente chega à conclusão então na segunda pergunta que sim, né? A gente precisa mudar muito das nossas práticas para a gente atender a tudo aquilo que foi listado. Vocês conseguem pensar alguma outra coisa que não foi dito, que a gente precisa mudar no front-end aqui? Fora desse tópico? Isso. A primeira coisa que você falou é como que era compartilhar? Colaboração. Eu acho que isso aí é mais importante do que... Porque o mock é uma coisa individual. Sim. Agora, se cada um inventar o seu jeito de fazer um mock, aí você tem que primeiro pensar naquele primeiro princípio, valor lá que você escreveu, a colaboração. Você tem que conversar mais, trocar mais ideias, porque igual você falou, cara, a solução de um tá pronta às vezes. Hoje em dia, eu acho que a gente peca bastante nisso. O cara tem fica 4 horas tentando fazer... Eu acho que a gente tá evoluindo. A gente compartilha bastante coisa, mas ainda tem muita tipo de coisa que cada um faz de um jeito. E biblioteca, tipo, sei lá, um date picker. Qual que vocês usam? Cada um usa um. Tá toda hora, cada um conversando com o outro, como você faz isso aqui? Eu acho que assim, a gente toda hora, né? Tem que reconhecer que tá tendo evolução nesse sentido, mas às vezes eu vou lá, você me fala, como você faz isso aqui, depois eu vou com o Juliano, depois eu com o Marcelo. Não, é que aí tá, a colaboração, tipo, se tá toda hora mesmo, mas todo mundo tenta mais. Mas a informação tá defasada, tá cada um com um pedacinho, entendeu? Sincronizar mais a informação. Porque o cara tá perdendo 4 horas pra resolver um problema e, cara, um outro projeto... Não, mas tá tendo colaboração. Só que isso é migalhinha por migalhinha. Às vezes organizando um pouquinho melhor, acaba até ajudando um pouco na segurança também. Porque às vezes começa, eu já fiz isso, achei uma brecha na solução. Aí você acaba trabalhando, vamos fazer assim, temos um buraco, então falta o buraco. Tá acontecendo, só que... Já que não é oportuno de falar, é o seguinte, a questão de mocar, né? Já tá cheio de desenvolvedor aqui, a gente tem alguma coisa que já retorna, como assim? Tem várias ferramentas que retornam massa de dados, certo? E é o grande problema de todo mundo, né? Para fazer um mock, uma massa de dados. Cria uma rotina default para todo mundo, que ninguém precisa depender disso, todo mundo vai lá e já cria algumas funções prontas para retorno de massa de dados. Eu quero essa massa de dados, vai lá e só implementou uma vez, não precisa implementar de novo, deixa lá e todo mundo acessa aquele serviço lá, entre aspas, e todo mundo conhece. Você acha que é possível gerar uma massa... Você gera uma massa aleatória, porque aí o caso dele sai em frente, entendeu? Mas será que a gente consegue fazer algo tão genérico assim? Que atenda várias funções? Que às vezes aumenta muito o refactor depois, dependendo de como se gerar as massas. Eu não sei, eu tô lançando a ideia, porque às vezes você tem uma solução e a gente já coloca muita barreira antes de pensar na solução. Não, tem coisa que, por exemplo, eu preciso de uma lista de cidades. Tipo o caso dele lá, do cliente, precisa seguir em frente, entendeu? Não pode ficar parado. Se ele tem um negócio ali, como é que tem? Eu tenho 50 features prontas aqui. Se 17 atender, 5 atender ele segue em frente um pouco, ele não para a equipe, entendeu? Fica ligando pro cara, ligo pro cara só pra me saber, quantos campos retorna aqui? Você retorna 15. Texto, pode ser? Pode. Vai lá e tá bom, é só isso que eu quero, valeu. Já segue em frente. Beleza, mas assim, segue em frente, não para o desenvolvimento, o cara consegue fazer aquilo e ir embora. E todo mundo fala a mesma língua, eu tô falando isso para todo mundo poder falar a mesma língua em sentido de mockup, entendeu? A gente tem que sentar e porque conversar. um tá usando um serviço, outro usa outro, outro. Bom, legal, gente. Acho que já deu pra gente discutir bastante coisa. Como eu falei, eram temas bem genéricos, assim, que dá pra passar o dia inteiro discutindo. Acho que dá pra fazer um mind blow que tal pra cada um daqueles temas lá.
Mas o principal objetivo foi achar pessoa, que a gente é conscientizado de tudo que a gente tem que mudar, do que a gente precisa alterar no nosso dia a dia. Isso é cultural, não tem jeito. A gente vai mudando no dia a dia, beleza? Era isso. Obrigado. Qual que é o esquema de segurança que você falou lá? Cara, eu acho que esse chama Security Guide Rails, né? No site da Ah, Rails tem vários.